Olá, estamos aqui em mais um encontro do grupo Hipnose Clínica e Científica e o tema de hoje é falar sobre anamnese. É um tema bem interessante, é um tema que é pouco abordado nos cursos que a gente vê, principalmente nos cursos de hipnoterapia, e às vezes a gente só vê falar sobre uma fichinha. Então, eu acho que é uma oportunidade da gente enriquecer, falar um pouquinho sobre as nossas opiniões e percepções a respeito da anamnese. E acredito que vai ser bem útil. Antes da gente começar as nossas discussões, eu vou pedir para quem está vendo pelo YouTube, no Momento Blogueirinho, pedir para você se inscrever no canal, para você dar like no vídeo, porque é o meu canal, ano que vem eu vou voltar a fazer publicações semanais lá, e esse engajamento, mesmo sendo oculto, como acontece aqui no grupo, ele já me ajuda em alguma coisa, né, na questão da propagação dos vídeos, né, que mais pessoas recebam os vídeos, tá bom? Então, eu já agradeço que quem está no YouTube e não está inscrito no canal, se inscreva, prometo que não vai, quando eu estiver publicando vídeos, você vai ser bem recompensado por isso. Bom, vamos lá? Passou meu momento blogueirinho, né? Eu vou começar falando sobre a minha visão de anamnese. Como tem um cachorro latindo aqui, eu uso o recurso aqui de cortar sons externos, mas não sei se vai estar atrapalhando o som aí, tá? Mas, enfim. A questão da anamnese foi uma coisa que, no fim das contas, eu tive que meio que procurar sozinho, nos meus estudos individuais mesmo, quando eu fui trabalhar como hipnoterapeuta. Porque o que aconteceu? Eu estudei, fiz cursos, como vários de vocês, fiz minhas leituras individuais, e no fim das contas a gente aprende muito sobre técnicas, aprende muito sobre teorias, mas a gente não fala, às vezes, a gente não consegue ter uma visão geral do começo, meio e fim de uma terapia, né, de um processo terapêutico. Por isso que às vezes a gente acaba caindo muito naquela coisa de aplicar protocolos, né, e não seguindo. Mas aí, pela experiência, eu fui demandado a procurar entender mais o meu cliente, a procurar entender mais as questões do meu cliente, e isso fez com que eu percebesse que a anamnese, o peso da anamnese, era cada vez maior, cada vez mais fundamental na terapia, e procurei me aprimorar na anamnese, né? E aí eu vou falar para vocês, de forma breve, como eu faço, como é a minha anamnese. Eu tenho uma listinha de perguntas fundamentais, certo? Eu agora estou reformulando o formato de como eu faço isso, mas assim, antes eu mandava para o cliente, antes mesmo da primeira sessão, que eu chamo de sessão de avaliação, que é a sessão de anamnese, eu mandava para ele um formulário do Google, onde ele preenchia alguns dados que não, que não dependem de interpretação, para eu ter mais tempo na sessão, para a gente conversar com quem realmente interessa. Então, o que eu mandava nisso aí? Aí, quando eu apaguei o meu que eu tinha, né? Por isso que eu estou dizendo que estou reformulando, eu apaguei acidentalmente, né? Eu mando para eles um formulário do Google, que aí tem aquelas questões: nome, endereço, idade, data de aniversário, aqueles dados cadastrais, né? E já no momento em que a pessoa envia, ela já também ela já lê um termo, que é como se fosse um contrato. Que nesse termo já tem as questões relacionadas a quantidade de encontros que vão ter semanais, os meus direitos e deveres, os direitos e deveres do cliente, aquela questão de cancelamento de sessão, se a sessão vai ser contada ou não. Então, aquelas regrinhas que eu acho, às vezes, é um pouco chato de falar na sessão, às vezes quebra um pouquinho a, a conversa mais interessante, eu já coloco. E algumas perguntas que também me ajudam, às vezes, fazer uma pesquisa prévia. Por exemplo, se toma medicamento, se já teve algum diagnóstico formal,
Você já teve algum diagnóstico formal de um psiquiatra, de um endócrino, né? Como eu trabalho com transtorno alimentar, né? De um psiquiatra, de um endócrino. Você já teve algum diagnóstico? Você toma ou já você toma algum medicamento? Teve outros medicamentos no decorrer da sua vida que você já tomou, né? Então, é legal já saber isso antes, porque às vezes tem os nomes comerciais que a gente às vezes só sabe o nome o princípio ativo do medicamento e a gente não sabe o nome do remédio em si. E aí você já dá aquela pesquisadinha antes. Ou então tem um medicamento que você não sabe, não tem a mínima ideia do que seja, e você já dá aquela pesquisadinha antes. Esse remédio é para isso, isso e isso, né? Aí, mas também nesse caso é interessante entender um pouquinho de farmacologia, entender um pouquinho, porque às vezes tem uma pessoa que tem ansiedade, tem síndrome do pânico e está tomando um anticonvulsivo e você não entende por que ele está tomando um anticonvulsivo, e aí você já suspeita que a pessoa é epilética. Então você tem que entender um pouquinho da farmacologia para que essa questão seja relevante, né? Bom, com esses dados, né, eu já tenho meu cadastro, eu já tenho meu contrato com o meu cliente. Mesmo já tendo lá no termo, ninguém lê, né? Então eu começo a minha sessão fazendo um breve reforço da pessoa me conhecer. Então eu falo um breve currículo, já numa postura de bate-papo, de terapeuta com o cliente. Começo fazendo umas pequenas confirmações do cadastro que a pessoa fez. Eu falo novamente, mas de uma maneira mais rápida do que está no termo, né, no nosso contrato, em relação à regra, como funciona, mas aí dando justificativas. Isso eu faço, esse papo inicial, eu costumo ser bem rápido. Por que rápido? Porque ele é muito burocrático, muito sério, e ele não dá muito espaço para vínculo terapêutico. E assim, tudo que eu faço, os objetivos que eu faço na minha anamnese, é muito conectado à minha linha terapêutica, da minha visão terapêutica, que é da psicologia humanista. Então, eu tenho muita preocupação em que a gente tenha um vínculo terapêutico. E a minha visão de vínculo terapêutico está na questão da empatia, está na questão do, do, da ausência de julgamentos, né? Então, nessa questão, e aceitação incondicional da questão do cliente, né? Então, nesse momento de anamnese, é um momento não só para o meu cliente se vincular a mim, mas eu me vincular a ele. Então, se não tiver essa conexão de duas vias, né, então vamos supor que a pessoa tem alguma coisa que me dá ranço, por exemplo. Todo mundo tem alguma coisa. Você não gosta de alguma coisa de alguém, né? Ah, não gosto do sotaque. Esse sotaque me dá raiva. Se você tiver isso, é, você não consegue dar continuidade na sua terapia. Você como terapeuta, né? Sei lá, eu sou de Brasília, a gente fala porta. Aí eu vou, pego alguém da São Paulo, capital, e fala porta. Ou então do Sul, que fala porta. Aí eu, pô, não gosto desse R. Né? Fala rosa. Não gosto de rosa. Tem que falar rosa. E isso me irrita. Tô dando um exemplo bem idiota, mas tá. Vale, né? Isso me irrita. Essa irritação vai atrapalhar meu processo de ter um vínculo com o meu cliente e eu ter empatia e eu ter essa conexão para eu entender meu cliente. Porque eu vou acabar prestando atenção nisso. E quando a gente está como terapeuta, nossa postura, a gente tem que estar tão conectado ao cliente, assim como ele tem que estar com a gente. Ele tem que ter conexão com a gente para ele estar tranquilo para falar com a gente. Para ele se sentir à vontade, para ele saber que ele pode falar o que ele quiser, inclusive reclamar da gente, inclusive falar mal da gente, para a gente. Falar, não estou gostando dessa terapia, não. Essa terapia não está fazendo nada.
eu estou saindo mais irritado. Ele tem que ter essa liberdade. E a gente tem que ter essa conexão para a gente poder sentir o que o cliente está fazendo, né? Então, estava até interessante no grupo da Sua Hipnose, tem um colega que ele está no espectro autista e ele é terapeuta. Ele é mais Asperger, né? E ele... Gente, se alguém puder me ajudar, eu vi que o Estevão não está conseguindo se conectar. Ah, mas eu acho que é... Ah, ele falou que a internet dele tá lenta. Bom, então tá. Então não tem como ajudar muito, não. Né, mas, e aí, uma das questões de quem está no espectro autista é a dificuldade da percepção do outro, né? E aí, quando ele foi descrever como ele faz, tudo, aí ele encontrou mecanismos de conversa para que ele tivesse informações através da linguística, através da conversa, através da palavra, para que ele conseguisse ter essa conexão com o cliente. É bem interessante, né? Enfim, tendo passado por essa fase burocrática e administrativa e de respostas sim e não, né, respostas objetivas, eu já vou para o cliente e pergunto, né, por que ele está aqui, por que a gente está começando, né? Ainda fala assim, você conversou comigo, que você tem uma questão relacionada, você diz que você é bulímica, ou você diz que está sofrendo de ansiedade, então me conta mais, assim, você aqui falou que eu já tive essa introdução, tanto no formulário, quanto a pessoa foi me procurar, né? Aí, você falou que você sofre de ansiedade. Como é que é essa ansiedade? Quais foram os processos que você já passou? E aí eu peço um histórico em relação a isso e peço que a pessoa descreva. Nessa hora, para quem conhece, eu uso um pouco também do chamado Beyond Words, né? Que é o Beyond Words, a gente pode dizer que é uma micro clean language. Quem conhece clean language é uma forma de você fazer um processo terapêutico também, mas é um processo para você fazer a pessoa destrinchar o problema dela. Por que acontece? A pessoa ela vem geralmente dentro de uma caixinha. Ela vem dentro de uma caixinha do que as pessoas determinaram para ela. E geralmente ela treina a ficar bem encaixada dentro dessa caixa. Então ela foi num médico, um psiquiatra, por exemplo, e falou para ela, você tem síndrome do pânico e transtorno da ansiedade generalizada. Aí essa pessoa vai, lê na internet o que é, né, vai pesquisar sobre isso, entra em grupos, e nesses grupos ela tem um monte de apoio, um monte de informação, e no fim das contas ela acaba até potencializando e criando novos sintomas para ela, nessa história, né? Mas aí, a primeira pergunta que a gente faz no Beyond Words, por exemplo, eu tenho ansiedade. Aí, que ansiedade é essa ansiedade? Como é essa ansiedade? Então, eu faço ela ter que descrever o problema dela. Uma outra pergunta que tem no Beyond Words e por que isso é ruim? Por que isso te incomoda? Por que isso é um problema para você? Eu tendo essas conversas, eu faço ela sair da caixinha do diagnóstico e começar a falar do problema dela. Eu posso, se você tem algumas especializações, você pode diagnosticar cliente. O pessoal fala que terapeuta não pode, né? Pode, né? Pode dar diagnóstico sim, não existe nenhuma regulamentação em relação a isso, certo? A questão que eu vejo assim, na anamnese, o que a gente não faz de primeira é dar diagnóstico. A gente pode dar até um pré-diagnóstico, porque, vamos supor, se você tiver uma sessão de avaliação de 2 horas, você não vai ter tudo do seu cliente, né? Então, e eu nem gosto de dar diagnóstico, só quando é transtorno alimentar. Porque transtorno alimentar tem muitos erros, tem gente que fala assim, eu tenho bulimia e anorexia. Não, ninguém tem os dois ao mesmo tempo. Não existe isso. Ela pode passear de um para o outro, mas não ter os dois ao mesmo tempo, né? Então, às vezes eu preciso botar a pessoa nessa caixinha.
O problema quando a gente diagnostica, é um problema dos dois lados, tanto para o cliente quanto para nós mesmos, é a tal da nominação. Que a nominação, ela pode nos limitar, onde a gente pode nos deixar com uma visão fechada. Ah, essa pessoa tem transtorno de ansiedade generalizada, e a gente se fecha nisso, e a gente se fecha só nesses sintomas, e a gente para de olhar as coisas que estão em volta, até parando de ver as comorbidades, né? Então a nominação tem esse risco, mas, em contrapartida, o fato de você achar um diagnóstico nela, de você achar um problema, também te dá um direcionamento terapêutico. Então, é uma faca de dois legumes, né? Então, é bom a gente ter, mas a gente não pode se fechar a isso. A gente tem que sempre se preocupar em ter a mente aberta. E nessa conversa, é justamente, primeiro, eu quebrar a visão de diagnóstico do cliente. Quando o cliente chega com essa visão. Ou então, eu ter um entendimento maior do que a pessoa tem, porque às vezes a pessoa chega com com uma visão muito subjetiva do que ela quer tratar. Como eu não trabalho com psicodinâmica, né? Como eu não trabalho com Gestalt, não trabalho com psicanálise, né? É, é mais importante para mim saber o que o cliente quer no final. Quando você trabalha com psicanálise, com Gestalt, você não precisa saber assim, ah, a pessoa está com ansiedade, ela não quer ter ansiedade, ela quer sair da terapia, tratar só isso. Quem trabalha com psicodinâmica não tem essa preocupação, porque não é exatamente esse o objetivo de uma psicodinâmica. Mas quem trabalha com TCC, quem trabalha com terapia breve, quem trabalha com essa linha de a pessoa tem um problema e a gente tem que resolver, a gente tem que definir bem o que o cliente quer. E aí a gente tem que. O cliente ele chega falando muito dos problemas e ele não tem a visão da solução. Então a gente tem que trazer, na anamnese, conversar com ele para trazer a visão dele do que é estar bem. Não é o terapeuta que define o que é estar bem. É claro que existem algumas coisas que na PNL chama, né, de situação ecológica, né? É, que, por exemplo, uma anoréxica, ela tem que comer. Mesmo que a anoréxica diga que isso não faz parte do tratamento dela. Ela não vai se sentir tratada se ela voltar a comer. Mas, pela questão ecológica, né, ou seja, ela tem que estar de acordo com algumas coisas que seja bem para o físico dela, para as pessoas que estão próximas dela e para ela mesma, comer faz parte disso. Mas as questões emocionais têm que partir do cliente. Então, a minha conversa na anamnese, depois que passa dessa parte que eu chamo de parte burocrática, de entendimento de histórico, medicamentoso ou não, né, de histórico de terapias também, tem gente que chega na gente e já está passando por vários caminhos antes de chegar na gente, é destrinchar o problema, tirar da caixinha, mudar o nome das palavras que ela usa, o que é essa ansiedade, e trazer o entendimento do que é ser tratado, estar tratada. É esse o principal caminho que eu faço na minha anamnese. Eu não não tenho perguntas padrão, sabe? Por isso que acaba sendo, por isso que eu até acabei falando assim, a minha conversa vai ser bem curta, porque eu não tenho muito o que chegar a definir. Assim, aí você pergunta isso, aí você pergunta aquilo. Eu uso algumas coisas de Clean Language, do Beyond the Words, porque é uma técnica que eu acho legal. Mas não é uma regra, é um bate-papo. Agora, outra questão que assim, algum que eu digo, posso dizer que são alguns macetes que são interessantes. Aliás, antes de falar desses macetes, uma coisa que eu acho que é de grande importância na anamnese é você entender, uma vez que você entendeu o que o seu cliente tá tendo, ou está começando a entender o que o cliente está tendo, é você ver se você entende do que ela tem.
Por exemplo, assim, você sabe tratar borderline? Você sabe das características? Você sabe do que vai acontecer quando você tratar alguém com borderline? Um bipolar. Você sabe qual que é o principal caminho terapêutico de quando você vai trabalhar com um bipolar? Muita gente não tem a ideia, mas o principal caminho terapêutico de quando você vai tratar um bipolar são dois. Um é você fazer com que a pessoa entenda e tenha a rotina de que ela sempre tem que tomar remédio, porque o bipolar ele tem muito aquela coisa de começar a fazer um tratamento e para, começar e para, começar e para. Um bipolar e um borderline, por exemplo, eles têm que tomar medicamento pro resto da vida. Então, trazer esse entendimento, fazer com que essas coisas, essa parte medicamentosa funcione, e no fim das contas é acolhimento o resto. Fazer com que a pessoa lide com, vamos dizer assim, com a mania ou a depressão, né? No bipolar. Lide de melhor maneira. O borderline, ele perceba os rompantes. Então, ele tem uma percepção dele mesmo, né? Então, você entende como se trata um bipolar? Você entende como se trata um borderline? Isso sendo uma comorbidade ou não? Aquela coisa que eu falo na palestra de transtornos alimentares. Você sabe mesmo tratar uma bulímica? Né? Se não sabe, não trata. Uma vez que você entende qual é o problema que o seu cliente tem, as perguntas elas vão acabar girando em cima disso também. E daí que entra o que eu digo de macete. Macete para gerar o vínculo terapêutico. Porque a gente se vincula ao nosso cliente muito rápido. Geralmente é assim. Por quê? Porque a gente quer ajudar essa pessoa. Geralmente faz parte do espírito do terapeuta, querer trazer um resultado bom para ela. Então, rapidamente, na primeira conversa, a gente já quer, né? Já se vincula a ela. Mas essa pessoa tem que se vincular e ter essa questão de confiança. E uma das coisas que trazem confiança é a questão da autoridade. Quando eu digo autoridade, aí é a questão da autoridade em que a pessoa vê que você é uma pessoa que sabe o que está fazendo, que entende do que está fazendo. E aí, você entendendo o problema, a doença do cliente, e você viu os sinais dessa doença, quando você começa a direcionar essas perguntas em cima disso, você começa também a trazer situações. Por exemplo, vamos falar assim, uma pessoa é ansiosa, né? Tem transtorno de ansiedade. Você perguntar para ela se ela tem um medidor de pressão e ela mede várias vezes por dia, às vezes a pessoa fala, nossa, eu tenho. Eu meço mais 5 vezes por dia. Ou quando eu não tô me sentindo bem. Que é comum pra caramba o ansioso ter um medidor de pressão. É igual a balança para quem tem transtorno alimentar. A pessoa tem balança em casa e fica se pesando o tempo todo. Né? Aí você falar essas coisas e você pegar também da sua experiência características que são comuns, comportamentos que são comuns e você citar isso no momento para você saber, assim, tanto para você saber o que o cliente faz, quanto ao fazer isso o cliente vai ver, olha, eu não sou tão maluco assim. Porque também tem aquele cliente que fala, eu sou doido, eu sou maluco. Porque eu mesmo eu peso 30 vezes por dia. Só que antes do cliente falar, você fala assim, você se pesa várias vezes por dia? Aí a pessoa vê, olha, ele sabe, ele me entende. Ele conhece meu problema. Nessa hora, você já vai vendo que o cliente vai se aproximando mais de você. Vai se trazendo. Então, eu digo que uma das principais dicas para você trazer a confiança do seu cliente e isso facilita o engajamento posterior, é você mostrar que sabe do problema dele. E para isso você tem que saber do problema dele. Por isso que eu sou muito da linha de que, assim, se você não conhece a patologia, não conhece a doença, você não atende. É claro que a gente tem terapias,
tem processos terapêuticos, tem acolhimento que a gente pode fazer com vários, com vários problemas, né? Mas, ao entender, você consegue trabalhar melhor. Peraí, tá, está entrando. Mas diga lá, Ivan, você queria falar uma coisa aí? Só para compartilhar uma curiosidade até interessante a respeito disso que você está falando aí. O primeiro cara que eu fiz um treinamento presencial aqui em Brasília, que é um cara conhecido, bem conhecido, ele compartilhou que ele mesmo, uma vez, foi entrar numas de fazer regressão com um cara que tinha esquizofrenia. E ele falou que ele tomou um murrão do cara. Ai, é engraçado. Ele falou, olha, crianças não façam isso em casa, né? É bem interessante. Sabe, tá esperto nisso. Mas, por exemplo, borderline, esquizofrenia, existem alguns transtornos, algumas doenças, em que a pessoa, um dos problemas sérios que acontece é a dissociação. Que seja uma dissociação da realidade, uma dissociação, às vezes é uma despersonificação, né? E quando você hipnotiza, o processo de hipnose, ele é um processo dissociativo. Ou você... Porque uma das definições da hipnose é o que é hipnose? É alterar a percepção subjetiva e individual da realidade através da comunicação. Uma vez que você muda a sua percepção de realidade, você está tendo uma dissociação da realidade. E com um borderline severo, e com um esquizofrênico, que não precisa nem ser severo, você vai estimular a dissociação? Né? É claro que tem pessoas que podem chegar para a gente que não tem um diagnóstico, que não tem noção disso, e a gente vai descobrir na hora. Mas assim, quem nunca viu um surto psicótico de um esquizofrênico, né, não tem coragem de atender quem já viu, não vai ter coragem de atender um esquizofrênico sem entender muito de esquizofrenia. Porque o surto é porrada. A porrada da força que uma pessoa tem em surto psicótico é surreal. A quantidade de adrenalina que ela tá, né, é muito grande. Então aquela história do super-homem, que a pessoa vira um super-homem mesmo. É muita adrenalina. É muita adrenalina. Esse cara aí, ele é grande. É um cara grande, grandão, esse hipnólogo. E ele mesmo falou, eu tomei um murrão, quase que eu caí. Você imagina se é um cara menor, tem menos estrutura? Aí você imagina a situação. O cara em hipnose tendo um surto psicótico com o hipnólogo desmaiado na sala. Pense. Que loucura. Não dá. Não dá. Não, às vezes não precisa nem de hipnose, né, para a pessoa ter um surto psicótico. Às vezes o fato dela ter uma forte estimulação emocional. Porque o que a gente faz na nossa terapia? A gente cutuca uns com vara curta. Você tem um problema? Vamos brincar com o seu problema. Vamos mexer, né? Brincar, né? Um jeito de falar. Vamos mexer com o seu problema. Problema, vem cá. Vamos conversar. Sabe aquela coisa que você não quer que aconteça? Não quer que você evita? Vem pra cá, vamos conversar. Vamos lidar com isso. A gente, né, mexe no cocô, né? E aí o cheiro sobe, né? E aí, cutuca a ferida, você cutuca a onça com a vara curta. Então, nessa hora, os problemas vão aparecer. E aí? E se a pessoa tiver um surto psicótico? Né? Você sabe lidar com isso? Você tem força para lidar com isso? Então, é entender o problema, né? Então, eu vejo assim como uma das coisas mais importantes hoje para o terapeuta ele saber com que ele está lidando. Que tem muito assim, quando a gente começa no mundo das terapias e que a gente vê muito nesses cursos, é assim, basta você lidar com a origem do problema e daí
os comportamentos que acontecem depois da origem do problema se resolvem. A gente vê muito isso no papo de regressão, né? A questão é que não é só... Aí, isso acaba tornando o processo terapêutico, assim, as ferramentas que você tem é uma panaceia de solução onde você resolve quase tudo. Que basta ir para origem, basta ir para origem, basta ir para origem. Ah, quando eu era criança, o cara cuspiu na minha cara. E aí eu fiquei depressivo pro resto da minha vida. Aí pronto, você faz uma regressão, a pessoa vai, lida com essa situação, a pessoa ressignifica, dessensibiliza essa situação e pronto. Não é assim. Por que que esse cuspe ficou na sua mente? Vamos lidar com isso? Ah, lida também, mas é uma coisa que eu gosto muito que o Alberto fala, Alberto Delisola fala, né, que os problemas de saúde mental não é uma árvore, né, que tem uma raiz e aí você vai lidar essa raiz e basta você lidar com a origem disso que tudo se resolve. Na verdade é um rizoma, né, que se você olhar a foto de rizoma, você não sabe o que é caule, o que é raiz, o que é galho, porque é tudo um emaranhado. E se você corta um pedaço, esse pedaço também vai se integrar com o restante, né, e você não sabe onde é que é começo, onde é que é fim. E tem muito mais sentido. Às vezes aquele cuspe fez com que a pessoa mudasse o comportamento em relação a determinadas coisas. Essa mudança de comportamento fez com que ele tivesse outras reações. E aí vira uma coisa que pode virar no futuro uma bulimia. Mas não foi aquele cuspe que transformou aquela pessoa bulímica. Foi tudo o que desenrolou por conta, com isso também. É uma soma. Qual a estrutura emocional que ele tinha para lidar com o cuspe na cara? Qual foi a educação que ele recebeu? Né? Então, aí se a gente for parar para ver, então é porque o pai ensinou que cuspe na cara é uma coisa extremamente humilhante. Então a origem não foi o cuspe, foi a educação que o pai deu. Aí vai até no papo da constelação familiar, aí vai até o tataravô que ensinou que cuspe é uma coisa muito humilhante. Né? Bom, então, assim, por isso que de uma das coisas assim que tem muitas críticas no processo terapêutico, mas umas coisas que são interessantes, se a gente olhar o TCC, em muitas partes ele quer lidar com o agora, como você está agora. Até o behaviorismo ainda olha algumas coisas do antes, de como esse comportamento surgiu. Mas o TCC ele tem aquela coisa, como você lida agora, como você administra agora. Tá vendo? Eu já estou devaneando, né? Já estou saindo do tema anamnese. Mas por isso que eu digo, o Paulo Henrique, o Paulo Henrique tá dizendo aí que desculpa por chegar agora, só um pouquinho. Tinha um pozinho aqui no meu fone, cutucando minha orelha. Mas a história da anamnese, eu vejo que, assim, se tudo der errado na anamnese, a única coisa que tem que dar certo é o vínculo terapêutico. Se você não conseguiu informações, se o cliente não trouxe informações para você, se você... Porque tem cliente que tem muita dificuldade de expor, ou seja, ou é uma dificuldade de comunicação, a pessoa não consegue descrever o problema dela, não consegue dizer se é dor, ou se é tristeza, ou se é angústia, né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de comunicação mesmo, né? Ou às vezes ela ainda não se sente à vontade. E na minha interpretação, se a gente pegar conceitualmente a anamnese, na minha conceituação, o papo de anamnese acaba sendo por toda a terapia. Porque a anamnese é o objetivo da gente entender o cliente. Entender o problema dele, entender a visão de solução dele. Visão de estar tratável. E durante a terapia, você vai ter novidades o tempo todo. Né? Por exemplo, a Tamires aqui, falando, Sérgio, a TCC trabalha a parte da infância também, mas depende da questão que estamos trabalhando. Sim, sim, eu sei, Tamires. É,
Mas eu vejo assim, na maior parte dos caminhos da TCC é lidar com o que está acontecendo agora. Como é que você está lidando? Se você discordar, pode falar, tá? Tamo junto aqui. Mas eu vejo assim, muito lidar com agora, né? Fazer a pessoa perceber agora como ela lida com determinadas coisas, né? E a partir dessa percepção, a gente faz um trabalho de psicoeducação, ou a gente e exercícios e atividades para que ela mude determinados comportamentos, né? Por isso que eu gosto muito da TCC. A primeira abordagem do TCC não agora, também, né? A gente estava, eu esqueci o nome daquela, estava vendo, a gente estava discutindo no grupo de estudos recente, que é uma variante da TCC, a dialética, né? A dialética é uma abordagem que saiu, que foi assim, não é que evoluiu do TCC, é uma outra abordagem baseada em TCC, em que ela é um pouco mais rígida em relação às atividades, um pouco mais, vamos dizer assim, dá menos, como é que diz assim, menos, ela é mais rígida, vamos dizer assim, se você tem um cliente muito caótico, você tem que usar uma abordagem mais próxima da dialética, porque você força o cliente a ter mais, fazer as atividades de maneira mais rígida, você tem que botar mais controles para ele, né? Uma linha de entendimento assim, se a pessoa é muito caótica, mais rígida tem que ser a terapia. Então, aquela coisa, se a pessoa avisou com 12 horas e o que... Como é esse caótico? Vou lhe falar, Paulo Henrique. É, e agora, eu me atrapalho, perdi a linha de raciocínio, né? Eu não posso ler junto quando eu falo, que eu me perco. Por exemplo, se você botou a regra que diga 24 horas antes da sessão, se o cliente não avisar em 24 horas que não vai poder ir na sessão, ele perde a sessão, né? Mas a gente sempre acaba flexibilizando isso, né? Num caso, quando você está fazendo uma terapia, uma abordagem da dialética, você não flexibiliza nada, tá? Aí como é que é esse caótico? O caótico que eu estou te falando não estou falando de um jeito tão exagerado. O caótico é, por exemplo, aquela pessoa que é extremamente desorganizada, uma pessoa que não tem dificuldades em seguir rotinas, tá? É isso que eu estou dizendo caótico, tá? A pessoa, vamos falar basicamente desorganizada. E aí o nível de caoticidade depende de cada um. Mas uma pessoa que é muito desorganizada e tem dificuldade de implantar qualquer rotina, ela é caótica. Então, uma terapia que tem uma linha mais da dialética, ela é mais interessante, onde você é mais rígido com ele, né? E bota na parede. Ele algumas vezes assim, olha, se você não fizer, a gente vai parar a terapia aqui agora, não vou continuar. Porque se você não fizer, a terapia não caminha, né? Isso não assustaria? Então, se a pessoa precisa de uma abordagem mais rígida, ela só vai funcionar se o cliente estiver disposto a fazer por ela. E se você não como é que dizer assim, e se ela, que tá, aí você tem que entender qual que é a necessidade do seu cliente. Não adianta você enxugar gelo também. Às vezes o cliente tem essa necessidade em que você precisa botar ordem nesse caos da vida dele. E o cliente precisa mudar. E ele precisa fazer isso. Se você pede para ele fazer uma coisa e ele nunca faz, tá enxugando gelo. E só que é claro que você não começa já chutando a porta com o cliente. A primeira coisa que, por exemplo, que eu não sei ser o policial mal, mas você não precisa ser policial mal, né? Às vezes você pode ser muito paternal ao chamar a atenção dessa pessoa.
né? Fazer um contrato de expectativas com o cliente. Na verdade, na anamnese, tá aí uma outra coisa para a gente fazer na anamnese, é alinhar as expectativas do cliente. Porque ainda mais a gente que é hipnoterapeuta, o cara acha que a gente vai falar 3, 2, 1, durma, pronto, seu problema foi sarou. Reprogramei a mente, sacudi o seu subconsciente, apaguei coisas, criei coisas na sua mente, pronto, sarou. Né? Então a gente tem que também alinhar essas expectativas. Porque a visão de hipnose, ela é boa comercialmente porque ela atrai muito pela visão da mágica. Mas o cliente ele não pode fazer terapia o tempo todo tendo essa visão de mágica. A expectativa é uma coisa que ajuda muito na hipnose e no processo terapêutico. Mas se a gente cortar, a gente tem que cortar um pouco, até para não ter problema depois. Diga lá, Ivan. Esse lance aí do contrato de expectativas é até uma ferramenta, não sei se todos conhecem, e quando eu conheci, eu achei muito interessante, que inclusive dá para aplicar em tudo, até em casa, com a família, com filhos, cônjuges, né? E nesse caso, acho que primeira coisa, como você falou, quando você fortalece muito a aliança com o cliente, você tem, tudo depende do nível de aliança, né? Quando você sente que tem uma aliança mais sólida, você pode apertar um pouco mais, né? E esse negócio do contrato de expectativas é legal porque tem até uma série de perguntinhas e afirmações, né? Do tipo, você fala qual é o objetivo, compartilha com ele, ele compartilha quais são os objetivos, você fala quais são os seus temores. Olha, eu temo que no processo possa acontecer isso, isso e isso. O que você acha disso? O que a gente pode combinar? O que você teme que possa acontecer também, né? Então, você dá abertura e já coloca tudo na mesa, né? O que a Muito gente bom. pode combinar caso isso aconteça? Essa pergunta é fantástica, porque combinado não é caro, né? Se você falhar com tal coisa, o que você acha que eu poderia fazer para te ajudar a corrigir isso e tal? Depois que o cara falou, meu amigo, ele, né? O que ele vai dizer depois, né? Até a gente até usa esse contrato hipnótico também, não tem um papo do contrato hipnótico? Você concorda em ser hipnotizado agora e em contrapartida eu prometo para você que você vai ter uma ótima experiência, né? E aí quando a pessoa fala isso, o tal do IE7, né? Ela entra no IE7, né? Então, isso é legal. Agora, por exemplo, quando a gente vai fazer uma terapia onde que a gente tem um nível de radicalidade, radicalidade não, assim, de cobrança mais intenso, né? É claro que você não vai chegar assim chutando a porta. Primeiro você vai gerar o vínculo terapêutico, você vai trabalhar a motivação. Não dá para, por exemplo, dialética, o processo da dialética você começa trabalhando muita motivação. Motivação não é motivar o cliente, né? Não é fazer palestra motivacional que todo mundo sai quicando, né? Não é botar a pessoa dentro de uma sala com música agitada e ficar, bate palma, não, não é isso não. Né? Motivação é assim, por que a pessoa quer terapia, quais são os ganhos que ela quer ter, né? E a vontade de chegar a isso, né? Às vezes um processo terapêutico é longo, e assim, qual é a sua vontade de chegar a isso? Então, com essa motivação, com esse vínculo, aí a rigidez da terapia é possível ser feita. E também nesse tempo, você vai entendendo o seu cliente também. Quando eu digo rígida, não quer dizer que você vai pagar sapo pro seu cliente toda vez que você encontrar com ele, né? E aí, fez o dever de casa? Não, então me dá a agenda que eu vou carimbar e seus pais têm que assinar de volta. Né? Não é assim, né? Mas é deixar claro, se não fizer o que tem que fazer, o nível de cobrança de exercícios é maior, o nível de exercícios é maior, a demanda de exercícios que a pessoa vai ter que ter durante o dia é maior, né? Então, eu mesmo estou com um cliente que ele é compulsivo, né? TCAP, transtorno da compulsão alimentar periódica. Eu vou começar agora, na sessão de amanhã, vou começar a dar exercício para ele. Quais são as atividades que eu vou fazer com ele? Só para vocês terem uma ideia.
eu vou pedir para ele fazer alguns registros emocionais, que aí eu não vou citar tanto por conta mais do sigilo, né? Assim, registrar quantas vezes determinadas coisas aconteceram. Então, já até peguei um aplicativo que é um contador, sabe? Que você vai contando, né? Para eu ter registro quantas vezes por dia ele teve tais sentimentos, tais comportamentos. Aí ele vai registrando naquilo. Então, ele vai ter que ficar o dia inteiro se observando. Boa noite, Edgar. Tudo bem, faz parte do show aí. Né? Quantas vezes ele teve determinados sentimentos e vou botar regra de hora dele dormir e acordar. Né? Não parece grandes coisas, né? E não tem nada, parece não ter nada a ver com compulsão alimentar, mas ele é um cara de vida caótica, de desorganização, dificuldade em botar rotina, dificuldade em seguir cronogramas, essas coisas. E essa caoticidade atrapalha ele para se recuperar da compulsão alimentar. Então, vou botar um exercício que, no fim das contas, as informações que esse exercício vai me trazer não são tão úteis. Mas eu vou começar a botar para quando eu for pedir para ele realmente mudar comportamentos que são mais intensos para ele já está um pouco menos caótico para conseguir trabalhar com isso. Mas isso, olha só, aí é aquela história da anamnese eterna, né? Que eu digo. É aquela anamnese que não termina. Aí também tem a questão, já demonstra o engajamento dele, né? Eu fui entender que ele era desorganizado, que ele tinha dificuldades em fazer atividades simples, de me trazer informações, lá pela terceira sessão, quarta sessão. Então foram percepções que eu vi que tinha conexão com o transtorno dele, não foi na primeira sessão, né? Então a sessão de anamnese nunca é definitiva, né? Nunca é definitiva. Ela, na TCC, a TCC é legal que ela tem ela é muito organizadinha, né? É um processo terapêutico bem organizadinho. Então, até naquele material que o Ivan mandou, né? Você vê que tem o que tem que ser discutido, como tem que ser discutido, quais, né? Para você definir o plano de ação, porque a TCC tem muito esse negócio de plano de ação, né? Eu já sou, apesar da TCC, se você lê assim de bate-pronto, ela parece ser muito totalmente sistematizada. A terapia vai ter 10 sessões, né? Mas ela é claro que ela aceita a flexibilização, mas eu sou mais flexível ainda, né? Então, eu não defino o plano de ação depois da primeira anamnese, sabe? Eu vou pensando, elaborando o plano de ação mais ou menos depois da segunda, terceira sessão. Até então eu vou trabalhando muito com psicoeducação, né? E na psicoeducação, apesar de ser meio palestrinha em alguns momentos, é um bate-papo. É um bate-papo. Então, por exemplo, para um ansioso, eu percebo que para esse cliente é legal eu explicar bem como funciona no cérebro, a mente dele, e como é que são os mecanismos da ansiedade, de maneira bem fisiológica, é um jeito legal para ele, para esse cliente. Então, às vezes eu faço uma palestrinha. Só que nesse tempo a gente está gerando esse vínculo. Tem algumas pessoas, por exemplo, aqui no grupo, que nunca conversaram comigo, nem em texto e nem aqui. E que já viram vários vídeos lá, que tá lá na playlist. E eu passei por uma situação dessa, e eu já percebi isso em outras situações também. A pessoa, às vezes, maratonou o que a gente tem lá na playlist. Maratonou. Aí, o que acontece? A pessoa teve um relacionamento comigo de 10 horas, me ouvindo falando. Quando ela vem falar comigo, ela fala comigo como se já fosse meu amigo. Não tem aquela coisa que a gente conhece um ator assim, aí a gente vê, assim, a gente já acha que já é amigo dele, quando a gente é fã de alguém, né? Não precisa ser, não tô dizendo que as pessoas são minhas fãs, né? Mas assim, já tem essa conexão. Então, até a própria psicoeducação, mesmo que seja uma palestrinha, ela já traz esse vínculo terapêutico.
também, ajuda nisso. Para mim, por gostar muito eu sou bem rogeriano, né, Carl Rogers, assim, sou bem rogeriano. Se não tem, o mais importante é esse vínculo terapêutico, em qualquer momento, né? Isso é rapport, isso, Douglas, é o rapport, tá? O rapport, se a gente olhar na PNL ou até no que o pessoal usa na, na definição de hipnose, né? É uma conexão que, assim, é um momento de, mais ou menos assim, agora é o momento em que a gente vai gerar o rapport, né? Assim, que eu vou gerar o rapport, vou procurar isso. Que tem uma similaridade, vamos dizer assim, em relação a esse papo de vínculo terapêutico, né? Mas eu vejo que o vínculo terapêutico é mais do que isso. É uma relação, né? É uma relação. Não é uma relação de amizade, não é uma relação de pai e filho, não é uma relação de namorados, né? É uma relação terapeuta e cliente, mas é uma relação próxima, onde você vai estar absorvendo as questões emocionais dela e ela tá jogando as questões emocionais mais profundas, que provavelmente não falaria com mais ninguém, a não ser você, né? Então é uma relação forte e profunda, no meu entendimento. Então acho que vai um pouco, aí tem questão de compromisso, que nem o Ivan falou, né? Implica um certo nível de compromisso. É uma relação que tem as suas regras, que tem os seus limites. Então, por isso que eu digo que é um pouco mais do que o rapport. Talvez o vínculo terapêutico, o rapport é uma parte do vínculo terapêutico. A Tamires aí que está tendo um encontro bem legal nas terças-feiras aí sobre PNL, pode até complementar em cima disso aí. Bom, como eu disse, né, no grupo algumas vezes assim, o papo de hoje eu não ia roteirizar nada, não ia botar lembrete de nada, né, era mais assim, jogar essas ideias. Então, assim, se for para consolidar o que eu penso em relação à anamnese, é isso, a gente pegar essas informações fundamentais, ter um pré-diagnóstico, que eu geralmente não passo para o cliente, né? Não refuto quando eu discordo do diagnóstico, por exemplo, nem já bato o martelo, falo, não, você tem isso, nem falo se eu tenho pré-diagnóstico, não costumo, depende, às vezes eu vejo a utilidade, né? Mas eu já tenho um entendimento do que na TCC chamaria de plano de ação, mas eu digo que seria do meu caminho terapêutico com ele, mas a minha maior preocupação é sempre o vínculo terapêutico, essa proximidade. E uma dos macetes que eu uso é, ao entender o problema do cliente, eu começo a fazer perguntas de questões que provavelmente ele passa, de comportamentos que provavelmente ele faz, para que ele veja que eu sei do que eu estou falando, que eu sei do que ele passa, que eu entendo ele, que é uma das maiores coisas que trazem vínculo. E do que eu tinha pensado em falar hoje, já falei. Agora eu quero saber de vocês. Sérgio, queria te perguntar uma coisa. Você chegou a comentar aí sobre essa questão de diagnóstico, que não existe nenhum impeditivo legal de dar diagnóstico e tudo. Eu fiz uma especialização em neuroeducação. E lá nessa especialização, a informação que a gente recebe, pelo menos dentro da neuroeducação, a gente trata muito de dificuldades de aprendizagem, né? Dislexia, TDAH e tudo. E a maioria dessas questões, a informação que a gente recebe lá dentro é de que a gente não pode dar diagnóstico, até porque tem os testes que são reserva de mercado dos psicólogos. Quando você fala de diagnóstico que a gente pode dar, qual linha Isso, de isso. transtornos ou questões que você diz que pode ser abordada? Isso, então, os diagnósticos, em que depende de testes psicológicos, que são reserva de mercado dos psicólogos, os que exigem exames de imagem, exames neurológicos, que exigem exames que está fora do seu escopo de trabalho, aí você não pode dar.
certo? Então, eu fui bem genérico na forma de falar, né? Mas, por exemplo, transtorno alimentar. São todos transtornos comportamentais, puramente comportamentais. Não tem exames clínicos que você faça para chegar a esse diagnóstico, certo? Então, eu posso diagnosticar numa boa. Existem testes, aqueles questionários, algumas coisas, para chegar a um diagnóstico de transtorno alimentar, existe. Mas eles não são condição sine qua non para chegar no diagnóstico, né? Agora, alguns transtornos, sim, eles dependem de um teste, depende de exame, aí sim, você não pode. Você não pode porque você não pode fazer, né? Você não vai fazer, você não é radiologista, né? Você não vai fazer o exame, você não tem capacidade de fazer o exame, né? Então, assim, de maneira prática, não vamos nem entrar no mérito da questão de reserva de mercado e de regulamentação. Você não tem nem conhecimento para avaliar um exame de imagem, E né? desculpa interromper, tem diagnósticos que são, na verdade, tem que ser feito multidisciplinar, né? Inclusive, você passa por Sim. vários profissionais você precisa de uma equipe trabalhando junto e tal. Agora, uma saída interessante para nós nesse caso, muitas vezes, é o que eu aprendi na faculdade, que é o HD, é a hipótese diagnóstica. Você pode elaborar uma hipótese diagnóstica e você não assume nada. Olha, isso daí você tem que ir num neuropsicólogo, num psiquiatra, tal, né? Eu vejo assim, na grande maioria dos casos, o diagnóstico acaba sendo mais um orientador para a gente do que para o cliente. Às vezes o cliente tem essa necessidade de ter um nome para o problema dele. E se é alguma coisa em que eu posso dar diagnóstico, ou que eu já sei o diagnóstico, ou que eu já tenho algumas coisas assim, e eu vejo que o cliente tem essa necessidade, é também um fator a ser analisado na terapia. Porque, por exemplo, a pessoa ela precisa saber, ela tem essa necessidade, precisa saber do diagnóstico dela. A partir daí, ela pode correr o risco de se estigmatizar. Sabe aquela coisa de ler bula de remédio e começar a ter sintoma do que está na bula? Ansioso não pode ler bula de remédio nem com reza. Não pode. Se ele lê bula, né? Antes ele só tinha dor no peito, pronto. Aí começa a ter tremedeira, formigamento, começa a ter tudo. Visão embaçada, começa a ter aquela listinha toda da ansiedade. Se ele lê, o médico falou que eu tenho TAG, transtorno da ansiedade generalizado. Se ele procurar na internet sintomas do transtorno, aí pronto. Sugestão. Bom, aqui tá cheio de hipnotista, a gente sabe o poder da sugestão. O quanto que a sugestão é capaz. Ué, a sugestão não faz uma pessoa comer cebola achando que é maçã? Daí para sentir a mão formigando, né? Então, eu também sou muito cuidadoso nessa questão de diagnóstico. Às vezes, no transtorno alimentar é um pouco importante porque tem muita falha na interpretação do, do diagnóstico. Tem muito autodiagnóstico, né? Então, às vezes, faz parte do processo de psicoeducação a pessoa entender o que ela tem. Ansiedade, eu acabo não falando, eu acabo usando o nome genérico, ansiedade. Mas às vezes eu vi a pessoa tem um. Assim, tag, né? Ela tem tag, mas eu não vou falar tag para ela. A pessoa, por exemplo, bipolaridade e borderline, em determinado momento da terapia, em determinada fase da terapia, onde que você já passou pela motivação, já passou pela, pelo vínculo terapêutico, pelo compromisso com o cliente, aí você explicar para ela o que é o borderline é importante, para que ela consiga identificar determinados momentos. Na bipolaridade também, né?
Só que você chegar já diagnosticando, você já está colocando a pessoa em caixinha e ela vai se encaixar lá. TDAH. Tá aí um diagnóstico que não tem tanta necessidade, na minha visão, tá? No meu jeito de fazer terapia. Não tem tanta necessidade da pessoa saber que é. Sabe? Porque minha filha mesmo, é, ela tem TDAH e direto ela fala que não que teve dificuldade na prova porque ela não consegue prestar atenção na aula de 40 minutos. Ela usa desse recurso o tempo todo, né? Aí eu falei, mas poxa, como é que você aprendeu? Porque ela, assim, quer saber de produto de cabelo? Teve uma época, nossa senhora, ela falava, não, mas esse negócio aqui não é bom porque tem benzoativo, sei lá o quê, tem isso, tem aquilo, ah, não, esse aqui tem sal, pai, não, esse shampoo aqui é melhor. Ela falou, não, filho, eu tenho cabelo curto. O homem, quando compra, o que procura no shampoo? Tem que estar escrito shampoo. Se tiver escrito shampoo, deu certo, né? Mas para ela não, tinha que ter um monte de coisa. E ela sabia. Eu falei, como é que você conseguiu saber isso tudo? Né? Porque ela teve interesse. Então, como é que a gente consegue ter interesse sobre outras coisas? Então, às vezes, você rotular a pessoa no TDAH, e principalmente criança e adolescente, ela se estigmatiza, né? Então, enfim, eu sou muito cuidadoso nesse negócio de diagnóstico, tanto pelas questões do que tem regulamentação, quanto para as pessoas se colocarem em caixas. E a gente, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso também. Um exemplo que eu digo, que eu fui descobrir que uma cliente minha não era compulsiva e sim uma bulímica, uns 2 meses depois, 3 meses depois que eu já estava fazendo terapia, já fazia um tempo com ela. Porque ela não falava do processo purgativo. Purgativo não, compensatório que ela tinha. Não falava dos laxantes que ela consumia. E um dia ela falou, ah, então, tava indo lá na farmácia e tal, aí eu comprar meu amiguinho. Que amiguinho é esse? Que amiguinho é esse? Você nunca me falou desse amiguinho? Ah, é o laxante e tal. Opa, mudou tudo. A linha terapêutica é mais ou menos parecida, mas ó, tá aí um comportamento que vai mudar tudo, porque quando ela parar o comportamento bulímico dela, ela vai ter reações complicadas, a gente vai precisar ter um acompanhamento de um gastro muito, muito importante, porque vai ter intestino preguiçoso, ela pode sofrer pra caramba, fisicamente por conta da parada, né? Porque quem tá tomando muitos anos laxante, quando para, tem que ter desmame. Desmame acompanhado com gastro. Porque corre o risco de ter que precisar fazer uma lavagem. É bem barra pesada. São os casos em que as bulímicas têm uma coisa que a gente diz que ela tem um inchaço. Quando para de ter o comportamento compensatório, tanto de vômito quanto de uso de laxante, ela acaba tendo um inchaço, assim, nas primeiras semanas. Às vezes fica 2 semanas, assim, aquele inchaço que não consegue abrir o olho, de tão inchado que fica o rosto. Porque o corpo está acostumado, hipertreinado a reter líquido, né? Hipertreinado, porque comeu, ele joga fora. Então, o tanto de líquido que fica jogando, então todo o líquido que vem, guarda. Enfim, lá vai eu falando de transtorno alimentar. O Douglas está com a mão levantada, tá, a Tamiris falou que o TDAH virou desculpa hoje. Conheço um com TDAH e tem 2 faculdades, mestrado, fala 4 idiomas e estava entrando no doutorado. Não gosto desse diagnóstico por causa da desculpa que as pessoas inventam em cima disso. Sim, ela vira uma muleta, né? É uma muleta. É um diagnóstico real. No, na... Que nem eu tenho TDAH. Aí eu estava conversando com vocês aqui. Aí eu li uma pergunta aqui, me perdi completamente. Não quer dizer que quem não tem TDAH não vai passar por isso também. Mas eu, por saber que eu tenho TDAH, eu posso usar isso tanto como desculpa para eu não fazer determinadas coisas, ou como um processo assim, bom, já que eu tenho dificuldade, já que eu tenho déficit de atenção, eu tenho que usar alguma técnica para conseguir resgatar os pensamentos, para conseguir seguir linha de pensamento, para conseguir trazer a atenção nos momentos de desatenção.
No meu caso, eu aprendi sozinho tomando Ritalina. Era Ritalina e Concerta. Olha o nome do remédio, gente. Concerta. Eu acho terrível, né? Mas enfim, é que o Concerta é uma dosagem maior de Ritalina. E como eu sou grande, né, eu tinha que tomar, sei lá quantos comprimidos. E aí eu percebi o que era o antes e o depois, né? O que era ter atenção, né? Aí eu parei de tomar o remédio, mas aí eu descobri um jeito sozinho meu mesmo. Não que eu sou bambambam, mas foi uma... Não era terapeuta nem nada, mas eu sozinho descobri um jeito também de como eu trazer atenção. Douglas tá com a mão aberta, levantada aí faz um tempão. Fala aí, Douglas. Desculpa, demorei, né? Opa, sem problema. Então, eu estava desde o início da live acompanhando aí sobre a sua anamnese. Eu achei ela muito interessante e ela é muito próxima da que eu uso, né? Para não dizer que é igual, porque para dizer que é igual a gente teria que comparar as duas. E eu usei ela pouquíssimas vezes e estou testando ela, mas a minha pergunta é, por exemplo, e se no meio dessa anamnese eu diagnosticar alguém que seja esquizofrênico? Aí, no caso, é bem provável que eu chegue para essa pessoa e fale, olha, eu não vou te tratar porque eu não tenho, né, capacidade para isso, né, etc, etc, etc. No caso de vocês, como que vocês fazem quando vocês pegam um caso que está fora ali do seu perfil de atendimento? Qual é o jeito doce que vocês conversam com a pessoa, encaminhar ela para um profissional que ela deva estar visitando, né? Então, é só uma perguntinha aí meia pesada. Obrigado. Vou dizer no meu caso, né? Vai lá, Tamires, fala você primeiro. No meu caso, eu já tinha falado da outra vez, né? Eu tenho a especialização em saúde mental. Ajusta um pouquinho o microfone que tá um pouco embaçado o som, viu? Que tá ruim. Melhorou. Então, eu tenho a especialização em saúde mental e já fiz um estágio, né, até num hospital psiquiátrico. E assim, quando eu vejo, respondendo a pergunta do Douglas, eu faço a questão do diagnóstico, quando eu vejo, no caso da esquizofrenia, hoje eu prefiro não atender. Então, eu oriento essa pessoa a procurar um psiquiatra. Eu já encaminho direto para o psiquiatra e entro em contato com o psiquiatra e aviso para ele que, em relação à esquizofrenia, eu faço o levantamento da hipótese. Eu não fecho o diagnóstico na esquizofrenia. Eu prefiro deixar para o psiquiatra confirmar, né? Então, eu já deixo ali. E eu não falo com ele, olha, eu vi aqui que você tem tal diagnóstico, que você pode ter. Não, eu converso com ele e falo, olha, dentro daquilo que você está passando, todo esse transtorno, todos esses sintomas que você está me conversando comigo, eu vou te aconselhar, por questão de saúde sua, questão de sua segurança, né, tá entrando em contato com o psiquiatra, e aí a gente está conversando ali. E aí o psiquiatra faz o diagnóstico e depois, se ele quiser ele entrar em contato comigo, eu já, educadamente, eu corto. Porque hoje eu prefiro não trabalhar com essa questão. Até estou começando agora a estudar o CTR do Iron Beck. E o CTR, ele justamente faz um trabalho com recuperação nesses transtornos específicos, que são os transtornos desafiadores. Então, assim, talvez depois que eu estudar isso, eu até aceite trabalhar com eles novamente. Hoje, pelo que eu tenho de conhecimento, não sei, eu corro deles, eu fujo, sinceramente. Né? Eu acho que você não está fugindo, não. Você está sendo a responsável, né? Eu acho que, na verdade, esse é o grande lance, né? Assim, além de ter os transtornos em que eu não me sinto à vontade, os problemas em que eu não me sinto à vontade, ou por falta de conhecimento, ou por não julgar que eu sou capaz de tratar, eu não trato mesmo, né? E também tem uns que eu não gosto de tratar, né? Por exemplo, dependendo de como está a depressão da pessoa, eu não gosto de tratar, né? Porque às vezes você pega um depressivo que tudo que você pede para ele fazer, todo o trabalho que você vai fazer, a coisa não anda, não caminha, e
E assim, às vezes eu não tenho, eu tenho que ver assim, se esse tipo de cliente eu tenho minha motivação, porque eu também tenho que estar motivado a querer tratar essa pessoa, né? Eu consigo ter motivação para tratar ela, né? Tem essa questão também, né? Você queria falar alguma coisa também? Porque até na hora, no início que eu entrei atrasado, o Ivan tava falando a respeito de um cara, acho que levou um soco, né, de um, e, gente, mesmo medicado, eles entram em crise, eles dão ali surto, e é terrível, porque nós já presenciamos isso. E quando a gente trabalhava nesse hospital, pedia pra gente, né, a gente era orientado a sempre estar de cabelo preso, não usar brinco, não ir com bolsa chamativa. No meu caso, que eu uso óculos, eu tinha que estar de óculos, mas eles aconselhavam, evita certas coisas se tiver lente. E um dia uma mulher chegou lá com brinco para tirar o cara de cima dela. Juntou um monte de enfermeiro, porque ele partiu. Ela saiu correndo, que eu nunca vi alguém correr tanto igual ela. Que a gente estava no pátio conversando. E o cara tomava remédio, medicado, tudo direitinho. Então, por isso que eu falo, nem medicado eu aconselho muito. Claro que tem pessoas que convivem, então já tem um conhecimento muito maior, tem um entendimento, e aí quer arriscar. Eu, particularmente, eu sou pequenininha. Vocês estão falando, vocês são altos. Eu sou pequenininha, eu sou magra. Então, assim, já vi um surto. Deus que me livra, passo longe. Tô vendo a pessoa passar, eu já quero atravessar a rua, quero correr já pro outro lado, porque é feio. É assustador, né? Mas aí, assim, se a gente parar para ver, assim, aí pegando um pouco, voltando um pouquinho à pergunta do Douglas, né, de como que ele estava querendo saber de como a gente se comporta quando você constata alguma coisa, eu não vou falar esquizofrenia, vamos falar assim, né? Porque senão a gente vai acabar parecendo que a gente está falando só da esquizofrenia, né? Assim, quando eu detecto, eu constato, em que. Aí daqui a pouco eu passo para você, tá, Ivan? Eu detecto, eu constato que é um processo. É um diagnóstico, é uma característica, alguma coisa que eu não quero tratar. Que eu não vou querer tratar, ou porque eu não consigo me vincular a esse cliente, ou porque eu não me sinto à vontade, ou porque não tenho conhecimento, né? Enfim, por quaisquer que sejam os motivos, né? Então, eu não tenho sim, uma regra muito definida de como eu vou falar. Porque a gente fala de acordo com a pessoa que está na nossa frente, né? Você não vai falar de fórmula de Bhaskara para uma criança de 3 anos de idade, né? E também você não vai falar de 2 mais 2 com um matemático formado na UNB, né? Então você vai alinhar a sua conversa de acordo com a pessoa que está, né? E, por exemplo, um borderline, né? Se você falar, olha, desculpa, mas assim, eu não vou poder te atender porque a gente tem, eu procuro trabalhar em cima das minhas especializações, eu acho que seu caso tem que ser outra coisa. É muito provável que ele se ofenda e veja que você está querendo abandoná-lo, porque é uma das questões do borderline, que você está querendo abandoná-lo, então ele vai ver que é mais uma pessoa que está querendo abandoná-lo, e ele tem um surto de raiva em cima de você, né? Por conta desse medo de abandono, ele pode entrar num estado de luta e fuga enfim, e lutar, né? Então, como eu falo, mas assim, vamos dizer assim, o objetivo da minha fala vai ser o quê? É primeiro esclarecer que eu trabalho com determinadas especializações, que o caso dele não está dentro da minha capacidade de especialização e que eu vou procurar eu direcionar ele para o caminho, que seja para um psiquiatra, e geralmente quando vai falar de psiquiatra, às vezes a gente tem que explicar que psiquiatra não é coisa de maluco, né? Fazer a pessoa. Até que as pessoas ultimamente elas estão bem mais tranquilas em relação à psiquiatria, né? Mas ainda tem muita gente que tem essa visão de que, mas eu não sou maluco, né? Mas aí falar um pouquinho na linguagem que o cliente entenda, da importância, às vezes, que a gente precisa de alguns medicamentos para ajustar quimicamente o nosso cérebro, né? E que eu ajudaria a pessoa, de repente, a achar um psicoterapeuta que tivesse uma especialização mais direcionada para o caso dele, né? Então, assim, esse é o objetivo da minha fala,
Agora, como, né? Eu não consigo nem dar muito exemplo, porque vai depender de com quem que eu tô falando, né? Então, que nem eu disse, eu não vou falar de física quântica, de projetar foguete para uma criança, né? Mas eu não vou falar também de, como é que chama? Castelo rá para um projetista de foguetes. Eu acho que é isso. Diga lá, Ivan, você queria falar um negócio? Três questões. Sobre essa, você falou uma coisa que me deu até que um insight, de repente, não sei se vocês vão concordar, mas no caso, por exemplo, de um borderline, você falou que ele pode ter um surto aí de ira por conta disso, pode prejudicar, de repente, o andamento do cliente. Talvez, será que esse não seria o caso de colocar para ele da seguinte forma: olha, eu vou pedir um suporte de um psiquiatra e eu vou pedir para você procurar um psiquiatra para dar esse suporte para a gente, né? Você continua dando acolhimento, vamos dizer assim, né? Mas coloca isso para ele: eu vou precisar desse suporte. Eu gostei da forma como você falou, de repente dar uma intervenção química no cérebro pode ajudar e tal, né? Eu acho que pode ser um caminho, né? Ao invés de simplesmente mandar e pronto. Há casos também em que a pessoa está tão transtornada, né, em que a gente não consegue caminhar a terapia também. E às vezes na anamnese a gente já consegue perceber, a pessoa está tão ruim, que ela precisa de um remedinho para segurar a onda dela. Né? Uma pessoa que tem, por exemplo, está com uma tag muito, muito importante, em que a gente não consegue nem conversar. Não é nem pânico, não estou dizendo pânico, mas às vezes a pessoa, assim, a gente não consegue iniciar a conversa. Se a gente não consegue nem iniciar a conversa, a gente não consegue caminhar, a pessoa já está, toda hora ela está ansiosa com os resultados, e aí a gente precisa que a pessoa esteja mais estabilizada. A analogia que eu faço é sempre a história do óculos e dor de cabeça. Eu gosto muito dessa analogia, dessa historinha, que assim, para falar tanto da importância da terapia quanto da importância do remédio e como um ajuda o outro. Você tem dor de cabeça o tempo todo. Quando você vai ver, você tem dor de cabeça porque você tem astigmatismo. Se tem astigmatismo, então toda hora você está forçando a vista e gera uma tensão que gera dor de cabeça. Qual que é a solução do problema? Qual que é a terapia? É usar óculos. Só que às vezes você está com tanta dor de cabeça, que você não consegue pegar o carro e dirigir para ir no oftalmologista. Então você precisa do remedinho para baixar a dor de cabeça, para você conseguir ir até o oftalmologista e ele receitar o óculos para você. Né? Então, um complementa o outro, um às vezes precisa do outro para que a gente chegue no objetivo, que é o quê? Comprar um óculos que funcione, que a pessoa pare de forçar a vista e pare de ter dor de cabeça. Mas até chegar nisso, às vezes precisa usar alguns caminhos, né? Então, por isso que eu gosto de fazer essa analogia. Às vezes um precisa do outro. E às vezes a gente precisa, acho que como uma visão geral, como terapeutas, a gente não quer que o nosso cliente use remédio. Mas não é no sentido de que a gente não quer porque ele tem que parar e pronto. A gente quer que ele não precise usar remédio. Mas, por exemplo, bipolar. É interessante, os materiais que eu li sobre o tratamento, de como tratar, isso falando com várias, eu vou assim, agnóstico em relação à abordagem, né? Todos eles falam que para lidar com bipolaridade, o principal caminho terapêutico é você fazer com que a pessoa tenha regularidade e seriedade e rotina ao tomar medicamento. É o principal caminho. E aí depois depois que a pessoa estabilizou bem nisso, que você vai pensar em trabalhar a questão vai fazer acolhimento sempre, né? Acolhimento sempre e assim, a fazer a pessoa perceber os momentos dela, perceber quando ela está lá em cima ou está lá embaixo, né, e trazer recursos para ela lidar com isso de maneira melhor. Mas o tratamento
de bipolaridade é fundamentalmente medicamentoso. Assim como a esquizofrenia, né? A gente falou tanto da esquizofrenia, é fundamentalmente medicamentoso. E aí a terapia ela vai ajudar no acolhimento e em questões, às vezes, de socialização. Porque às vezes o esquizofrênico teve tanto problema que ele tem dificuldade de socialização. Tamires aí, eu acho que é mais expert que eu nisso aí, não sei se ela concorda ou desconcorda, mas é esse meu entendimento. Mas eu acho que o mais importante, voltando ao papo de anamnese, é você entender, ter bastante visão dos problemas, dos transtornos mentais, comportamentais, das questões que vão chegar até você, para você saber absorver essa informação, saber detectar essa informação e saber direcionar o caminho que você vai seguir. Eu acho que esse principal, essa questão e a questão da conexão terapêutica é o principal objetivo da anamnese. A gente está lidando com psicologia, né, gente? Assim, a gente está lidando com a mente humana, está lidando com as emoções humanas. Então, essas anamneses muito regradinhas, esses formuláriozinhos, eu acho que só é válido porque eu chamo daquela parte burocrática. Você entender qual é o medicamento, entender e ter a data de aniversário para você mandar um presentinho para o seu cliente no dia do aniversário dele. Eu acho que é mais isso. O terapeuta do curso que você fez aqui em Brasília, que provavelmente eu sei quem é, ele trabalha muito com regressão, né? Então, e aí ele na anamnese dele, ele tem a questão de perguntar também nome do pai, nome da mãe, quantos irmãos, tem assim, e tem algumas perguntas relacionadas a se tem problema com o pai, se tem problema com a mãe, qual é a sua relação familiar, meio que já dando uma pré-sugestão para um caminho como é que chama, de regressão, para trabalho de regressão. Mesmo que ele não fala que é isso, né? Eu já fiz curso dele, tá? Então, por isso que eu sei, né? Só para colocar um detalhe aqui, no questionário que eu tenho até da apostila dele, não chega a mencionar esse negócio de problema, mas ele pergunta nome do pai, mãe, irmãos, ele diz que é para que, na regressão, Engatilhar. se a pessoa falar o nome de alguém, você saber de quem está falando, ele diz que é por isso. O que eu não fiz o presencial, eu fiz o online, né? Fala também assim que nessa hora é o momento em que você observa também, quando você pergunta o nome do pai, a expressão do cliente, como é que tá, porque você já tem uma noção que se ele já tem algum problema com o pai ou com a mãe, se ele fala do irmão, ao falar, como é que tá a expressão dele, aí você já começa a observar numa leitura não verbal, né, de como ele se reage a isso. E eu já vejo isso, assim, como já uma pré-sugestão, sabe, assim, você ficar falando tanto de pai e mãe, sem que tenha partido do cliente, já está meio que sugerindo, mas aí que tá, é uma terapia fundamentada na regressão, né? Então tem até um sentido, né? Você cutucar a família nessa história, né? Bom, eu com regressão, eu já sou bem mais... A Tamires fez o curso, ela sabe como é que é. Minha visão aí de como é que eu sou com regressão, né? Então eu não gosto muito desses papos assim, né? Combina também com consteladores, né? Mas aí o processo terapêutico é outro. E aí, gente, alguém tem mais alguma coisa a compartilhar, a perguntar? Sobre essa questão ainda de transtornos e tal, uma pergunta que eu faço na minha anamnese é o seguinte: você tem alguma suspeita ou diagnóstico feito de algum tipo de transtorno de aprendizagem, de personalidade ou mental? Cito alguns exemplos e tal. Eu pergunto se a pessoa tiver alguma suspeita, já mesmo que não tenha diagnóstico, já é uma pista aí para ficar esperto. Ou até para saber que é uma particularidade da pessoa que
certamente pode influenciar no andamento de alguma maneira, né? Então, essa é uma pergunta que eu faço. Eu acho uma pergunta bem legal. Eu acho uma pergunta bem legal e eu faço também. A- Quando a pessoa não tem um diagnóstico, que é muito comum a pessoa já vir com um diagnóstico feito por um especialista, por um profissional, né? Ou feito por ela mesma, né? Quando a gente fala dessa suspeita, às vezes a pessoa não fala, né? Porque ela está esperando que a gente dê um diagnóstico para ela, né? A Tamires está quietinha porque está concordando com a gente. Obrigado. Tamires. Mas às vezes a pessoa já chega aquele conceito, não, na maioria das vezes eu sei mais do que os médicos, né? Tem- e aí é muito comum chegar a pessoa assim. Se você for falar com. Eu sempre acabo indo para a minha especialização, mas vai falar com uma bulímica, ela é ultra especialista. Bulímica não, uma anoréxica. Geralmente ela é ultra especialista em várias coisas, né? E ela. A conexão, o vínculo terapêutico, é bem difícil ela achar que você tem autoridade sobre o que você está falando. Porque ela sabe da doença dela muito mais do que os outros. Então eu já vi uma anoréxica que falava assim: ah, o pessoal fala que para anoréxica a gente tem que trabalhar com comer intuitivo. Como assim? Eu sei, e eu vejo isso pelos meus estudos, que a anoréxica ela tem uma dificuldade de percepção de saciedade. E isso nunca vai voltar ao normal. E um dos fundamentos do comer intuitivo é a percepção da saciedade. Aliás, a percepção da fome e a percepção da saciedade. E isso nunca vai acontecer com uma anoréxica, né? Ela fala num tom de especialista mesmo, né? E de certo modo, vou ler o que a Tamir escreveu depois, senão vou me perder. É, de certo modo, ela está certa. A questão é que ela não sabe que, às vezes, uma mínima percepção de fome, uma mínima percepção de saciedade é interessante, né? Só que ela já chega com essas imposições, né? Então, às vezes é muito difícil você chegar com trazer a conquista pela autoridade. Às vezes você tem que conquistar ela através de outros caminhos. Você tem a conexão, ter o rapport através de outros caminhos. Às vezes não pela autoridade, porque aí sim ela vai seguir. E eu queria falar outra coisa que eu me perdi. Que você falou. Ah, tá. E essa pergunta também ela é importante para você ver o entendimento que a pessoa tem dela mesma. E às vezes até ver assim, o que eu vou precisar desmistificar na cabeça dela aí, né? Às vezes a pessoa chega com 87 diagnósticos. Que nem transtorno alimentar, a coisa mais comum é uma anoréxica purgativa, que é uma pessoa que está com IMC baixo, dentro do diagnóstico do DSM-5, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5, está com IMC muito baixo, já está com os comportamentos característicos da anorexia, e um dos comportamentos que ela tem que é vomitar depois de comer. Isso não é bulimia. Isso é anorexia. Porque ela não está fazendo compensação. Ela só está, é um recurso. Ela não passou por um processo, por exemplo, compulsivo. Ela não teve uma compulsão para depois compensar. Ela só compensa. Então é anorexia purgativa. Aí ela já chega com o diagnóstico que ela é anoréxica e bulímica. E é importante a gente, em alguns casos, por exemplo, no caso de uma anoréxica, ela é o oposto do caótico. Geralmente ela é extremamente sistemática. Então, o fato dela entender bem o diagnóstico dela, aí já é útil. É bem útil. Até para ela entender quando ela passeia de um diagnóstico para outro. Porque às vezes ela sai da anorexia e isso ainda abala ela demais e ela vai para bulimia. Porque a anorexia, geralmente, as anoréxicas e as bulímicas, elas chamam até por apelidos as doenças dela. Elas têm essa dissociação.
a Ana, a Mia, né? A Ana de anorexia, a Mia, que é muito usado nas redes sociais, porque Ana e Mia não são bloqueáveis, né? São nomes, né? Eu tinha uma cliente que ela gostava muito de gato, e aí ela falava, minha Mia tá miando essa semana, né? Aí eu falo com ela, para de miar, Mia. Enfim. Deixa eu ver o que a Tamires falou, porque parece. Deixa eu ver. Eu entendi hoje, eu atendi hoje um que veio com TPT e TOC, transtorno do estresse pós-traumático. Nossa, consegui falar sem gaguejar, transtorno do estresse pós-traumático. Eu tenho dificuldade de falar isso. E o TOC. Não ri na frente dele, mas quando me contou o caso, eu tive que segurar o riso, porque não tem nada do diagnóstico que ele obteve no Dr. Google. O tal do TOC, o transtorno do estresse pós-traumático, é muito confundido, né, Tamires? Aí você me diz até se já encaixa no caso que a gente vê. Transtorno do estresse pós-traumático. Às vezes a pessoa ela tem uma chateação a respeito de uma situação que ela passou, em que ela tem um trauma, vamos dizer assim, no conceito mais simples do trauma, ela tem um trauma, e aí ela julga isso como transtorno do estresse pós-traumático. E o toque, a coisa mais comum é a pessoa ter manias. Por exemplo, minha mãe, ela não pode ver louça suja na pia. Para ela, se tem um copo sujo, a cozinha está imunda. Isso não é toque. Isso é mania. E o toque, gente, é uma coisa surreal que acontece com a pessoa. É um pensamento que não sai da cabeça. Tem uma associação, às vezes, de você, se você não fizer determinada coisa, uma catástrofe vai acontecer. É um pensamento que, às vezes, a pessoa sabe que esse pensamento é obsessivo e não tem sentido, mas mesmo assim ela não consegue deixar de fazer. Por exemplo, a pessoa, ela, no toque, né? A pessoa, um exemplo naquele, no livro famoso lá que fala do toque lá e aí os 5 passos do tratamento do toque da UCLA, um exemplo que o cara dá é de uma pessoa que ela passa numa rua, por exemplo, aí ela passa por um buraco, aí ela tem a impressão, aí passou na cabeça dela, será que foi um buraco ou eu atropelei uma pessoa? Aí ela fica 2 horas indo e voltando naquela rua, fazendo retorno e voltando na rua, para ver se não acha ninguém atropelado. É claro que na segunda vez ela já viu que não atropelou ninguém, ela já sabe conscientemente que ela não atropelou ninguém, mas ela não consegue desligar a chavinha do pensamento que deu assim, aquele cheque, atividade feita. A pessoa, por exemplo, ela tem a mania de desligar da tomada cafeteira, todo dia ela desliga da tomada cafeteira 15 vezes para ter certeza que desligou. Ela é capaz de, por exemplo, assim, vou mudar esse comportamento. Aí ela vai, tira da tomada, tira a foto de que tirou da tomada, sai de casa e ela mesmo assim não consegue ficar em paz porque ela não fez 15 vezes, ela olha a foto e mesmo assim ela questiona se a foto é verdadeira. Isso é toque, gente. Então assim, eu tenho toque com limpeza. Não, tem mania. Toque com limpeza, você lavar sua mão até ela começar a machucar. Ela torna a sua vida disfuncional. E provavelmente, né, Tamires? Aí você me diz se concorda ou não. A Tamires levantou a mão, então ela vai falar sobre isso. O Ivan levantou a mão primeiro, então vai lá, Ivan. Com relação a essa questão de como lidar com a questão do diagnóstico de transtorno e tal, você levantou uma outra situação, que é essa do cliente especialista, né? Eu tendo, às vezes, a agir de maneira inversa. Por exemplo, o cliente está aficionado na coisa do diagnóstico. Eu tendo, muitas vezes, no caso desse, tirar isso um pouco de assunto, de pauta, a nominalização e tratar a pessoa, né? Em alguns casos, que é o oposto, eu acho, há um contraponto
essa questão de esquecer diagnóstico na seguinte situação. A pessoa, às vezes, ela incorpora aquilo na personalidade dela, alguns problemas que ela enfrenta, alguns desafios, ela incorpora na identidade dela. E, às vezes, eu acho interessante mostrar para ela que aquilo é uma questão, por exemplo, do transtorno, não é ela, é o transtorno. Por exemplo, eu estou estudando TCC, estou começando a estudar, né? E eu estava assistindo uma sessão gravada da doutora Beck, um paciente depressivo, muito depressivo, e ela mostra muito para ele que tem algumas coisas que ele assimilou como parte de quem ele é, e que ela mostra, você está percebendo que isso é a depressão que causa isso? É esse transtorno. E ela ajuda ele a enxergar o transtorno como se fosse uma pneumonia que ele enfrenta. Não é parte de quem ele é, mas é algo que ele tem, né? Então, nesse sentido, às vezes, eu tendo a ajudar, em alguns casos, a pessoa a enxergar, a dissociar dela a questão, sabe? Dela conseguir separar da identidade, porque quando a pessoa, senão degringola a questão da autoestima, né? Então não ajuda em nada, né? Quando ela assimila como parte dela. Então nessa situação, às vezes eu gosto de identificar bem. Não, mas muitas terapias têm essa questão da dissociação. Eu estou pegando aqui, deixa eu pegar aqui o livro que eu estava falando, que é muito legal. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar um zoom na imagem da capa. Peraí, ó. Ô, nossa. Não consegui dar zoom não, mas eu vou compartilhar aqui minha tela. Esse livro aqui é maravilhoso. Não sei se... Deixa eu ver como é que vocês estão vendo aí. Esse livro aqui que tem esses fósforozinhos, né? Livre-se do transtorno compulsivo obsessivo. É um dos maiores centros de... são, assim, uns processos terapêuticos que esse livro é para quem é terapeuta e para quem não é. Né? Dos maiores centros de estudos do transtorno obsessivo compulsivo, que é da Universidade UCLA, né? Lá da Califórnia. E aí, uma das etapas é você se dissociar do problema, falando simplesmente, não sou eu, é o toque. E é uma das coisas que eu também faço, vou interromper o compartilhamento, só para vocês verem aqui. Eu vou mandar aqui o link que eu peguei aqui da Amazon, tá? Aí, se alguém se interessar, é um livro fácil de ler. Eu acho que tem um exagero de exemplos, mas é legal. Vale a pena ler esse livro aí. Tem em Kindle, quem gosta, tá? Mas, assim, eu botei um link aí que eu não sei se é a melhor opção de preço, tá? Mas, enfim, foi o que eu pesquisei aqui no Google, foi o primeiro que saiu. Recomendo demais, tá? Eu digo assim, que praticamente viabiliza você se tornar um terapeuta que sabe tratar toque, na minha opinião. Tamires, você queria falar uma coisa? Eu não queria deixar o assunto rodar demais e a gente acabar se perdendo. Não, só falar um pouquinho sobre que eu comentei a respeito do paciente que já chegou, né, com o diagnóstico, mas o que acontece? O TEPT tem que ter o trauma. Então, se houve o trauma, independente do trauma, né, aí claro que tem outros critérios para preencher diagnóstico, mas basicamente tem o trauma e aí tem. E aí sobre o toque, eu acho muito interessante que no caso dele, ele tem alguns pensamentos em relação ao que aconteceu, ao comportamento que aconteceu, e aí ele cismou que é toque porque ele tem vários pensamentos sobre isso, e diz ele que é, que é toque porque ele está obcecado com esses pensamentos e toda hora ocorre os pensamentos. Tá, tudo bem, eu falei, eu Eu, não vou contrariar. Mas eu não assim, tenho, eu não tenho muitos clientes de TEPT, né? Mas isso que você está falando tem muito sentido mesmo. Eu já vi alguns colegas falando disso aí, que como ele tem essa obsessão, assim, não é obsessão, né? Ele pensa muito, e é muito presente o trauma na vida dele, ele vê como uma obsessão parecida com toque, né? Já vi É, esse papo. no caso desse, não houve trauma nem nada. Não tem nada. Hum. Realmente, o caso que ele trouxe não tem nada a ver. Mas
Aí só levando. E aí você tá falando da limpeza, eu lembrei de uma que eu atendo. E ela não é toque também, mas ela realmente ela tem uma compulsão, porque com limpeza, tem uma mania exagerada. Ela acorda todo dia, mais ou menos 6 da manhã, e antes dela ir para o trabalho, ela pega às 8, ela tem que lavar os banheiros da casa, dar uma limpeza toda na casa, e tem que fazer várias coisas lá, porque senão o casamento dela pode acabar por causa disso. Mas o que acontece? Uma vez o marido dela discutiu, algumas vezes, né? Discutiu porque ela não tinha limpado a casa direito. E aí ela criou essa associação. Mas não tem tanto a ver com toque, porque, por exemplo, ela chega no consultório e uns dias atrás estava mexendo na rua e a garagem estava imunda. E porque que a minha recepção é na minha garagem. Estava sujo porque eu não estava dando conta de limpar. Todo dia de manhã eu levanto e limpo à tarde, já estava sujo de novo. Se fosse um toque, ela não teria nem conseguido entrar aqui. E uma vez veio um rapaz com um toque, e ele tinha um toque relacionado à morte, à doença, e tinha um pedacinho minúsculo, minúsculo de papel vermelho caído no meu chão. E eu não me dei conta. E foi na primeira sessão, o rapaz entrou num desespero, que ele não quis entrar na minha sala, e ele nunca mais voltou depois no meu consultório, porque ele cismou que era sangue e que alguém tinha morrido na minha sala. E como a vida dele, né, a questão do toque dele era em relação à morte, nossa, para a família dele, depois disso, conseguiu piorar, vamos colocar o trauma, por causa de um pedacinho de papel de meio centímetro que estava num cantinho no chão. E aí depois eu fui entender, eu fui, gente, né? Eu sei que eu não tenho culpa nem nada, mas eu fui olhar assim, olha o nível que o cara conseguiu chegar de achar que naquele lugar alguém morreu porque tinha um papel vermelho e ele na cabeça dele, aquilo era sangue. E ele foi lá, ele limpou a minha sala, aquele cantinho, e organizou tudinho para ele ter certeza que aquilo não era sangue. Então, só fiz É, esse comentário por causa da, tem, da questão do toque que eu tinha comentado e do TET. tem que. Aí que tá. Aí na hora da conversa, né, na hora da conversa na anamnese, tem que entender bem, porque o que que é o TEPT, quais são as características, o que caracteriza, né? E o que que é toque, porque o caminho terapêutico que você vai ter para um TEPT e para um toque são completamente diferentes, né? Porque assim, a pessoa é uma dificuldade de lidar com um trauma, né? Uma dificuldade que causa uma pancada de transtorno para cima dele. E outra é os pensamentos obsessivos, é outro caminho, é outro entendimento. Pode ter até alguns passos parecidos, mas é outro entendimento da pessoa. E se a pessoa tiver os dois, né, vamos dizer assim, aí você está trabalhando com comorbidades. Aí quando você trabalha com comorbidade, é, você tem que trabalhar com entendimento de como é que você vai trabalhar com essa comorbidade, né? Então, mas se você não entende, o Ivan vai ter que sair. Ô, Ivan, beleza, boa noite para você. A gente já tá acabando aqui também. Esses 7 minutinhos que vai ter mais aí, eu acho que isso nem vai fazer falta, não. A gente já tá aqui no bate-papo. Falou, boa noite. Mas assim, é, você não entender, por exemplo, a pergunta que o Ivan citou é bem interessante, que é aquela coisa assim, de quais os diagnósticos que você julga que você tem, que ninguém te deu, mas você julga que você tem, pelo Dr. Google, como a Tamiris falou, às vezes você pode, assim, não saber, não conhecer determinado problema que o cliente trouxe. Tudo bem. Aí você não conhece, você vai lá, pesquisa, a partir da informação dele, você pode ir lá pesquisar e ver do que se trata, né? A pessoa chega lá e fala, eu tenho TAI, né? TEA, eu tenho TEA. Aí o cliente não lembra o que que é essa, como é que chama? O terapeuta não lembra o que que essa sigla quer dizer. E ficou constrangido na hora para não perder a autoridade, né? De falar o que que é TEA, né? Transtorno do espectro autista, né?
Aí a pessoa ficou com vergonha, não soube lidar com essa situação de não saber o que significava a sigla. E aí dá continuidade. E aí estuda depois e vê, eu tô falando do espectro autista. Tenho condições de lidar com isso? Sei lidar com isso? Fala, Tamires, diga lá. Só assim, uma coisa que eu aprendi na prática, né? Que é a gente reconhecer que a gente às vezes não sabe, tudo bem, né? E a gente, enquanto, né, terapeutas, trabalhamos com isso, eu acho que a gente tem que ter sempre o DSM perto. Que seja no computador ou que seja dele, físico, eu acho que a gente precisa muito. Independente do fazer o diagnóstico ou não, eu acho que faz falta pra gente. E aí a pessoa falar, eu tenho tal coisa, porque eu pesquisei no Google, não tá errado, eu acho, a gente também fazer esse tipo de pesquisa. Até porque o DSM é enorme. Então a pessoa chega com sintoma tal, sintoma tal e sintoma tal, às vezes vai ser mais fácil jogar no Google até os sintomas e aí vai vir um diagnóstico. Aí eu vou lá no meu DSM e confirmo se realmente faz sentido aquilo ali. E a diferença é, nós temos um entendimento maior daquilo ali, porque a gente já trabalha com isso todo dia, do que o próprio paciente. Então, uma coisa é a gente pesquisar no Dr. Google e tirar nossas dúvidas lá, no DSM. E outra coisa é você pegar o DSM, ou o DSM, perdão, pegar o Google e colocar só aquilo ali como verdade absoluta. Então, só isso. Seu microfone está desligado. Sabe o que rolou comigo ano passado, não foi recentemente, não. O cliente chegou assim, então, quais medicamentos você está tomando? Zoloft. Aí o Zoloft? Né, eu não conhecia esse nome. E depois eu fiquei sabendo que é um nome comum para Dedéu. E, gente, eu falo Dedéu, tá? Eu tenho esse hábito de falar Dedéu. É uma coisa dos anos 70. Mas, enfim, é um nome conhecido pra caramba e eu não tinha a mínima ideia que era sertralina. Aí ela falou Zoloft. Aí, como tô fazendo atendimento online, né? Então já abri o, o Google e digitei Zoloft. Aí eu vi sertralina, eu falei, oh meu Deus do céu, né? Coisa mais manjada. E eu levei uma surra nessa hora. Mas eu tive. Na hora que ela falou assim, Zoloft, esse remédio é pra quê? Ela falou, não sei se é ansiolítico ou antidepressivo. Deixa eu dar uma olhadinha. É sertralina, conheço. Então, foi o que eu fiz. Pesquisa na frente do cliente. Não tem problema, né? Agora, essa questão dos medicamentos, a gente tem alguns, por exemplo, quando a gente está falando de ansiolítico, antidepressivo, né? São os que a gente é mais craque de identificar e de saber o que ele faz, de como ele trabalha, dos efeitos colaterais, tudo. Mas é interessante a gente começar a trabalhar com entender o funcionamento de alguns outros medicamentos, entender um pouco mais de farmacologia, por exemplo, um topiramato da vida, os reguladores de humor, né? Porque às vezes a pessoa não registrou na cabeça dela, por exemplo, que ela tem bipolaridade, mas ela toma todo aquele coquetelzinho que um bipolar toma, né? Então, você às vezes, ao entender o medicamento que a pessoa toma, você também consegue entender um pouco o diagnóstico. E eu sempre gosto de reforçar, a gente falou nisso no começo, né, que o diagnóstico é aquela faca de dois legumes. É bom para dar um direcionamento terapeuta, mas a Adriana adora uma bula. É bom para a gente ter nossa linha terapêutica, direcionamento terapêutico, mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estereotipar o nosso cliente, não botar ele numa caixinha, acabar estereotipando ele e fechando os olhos porque tem o resto. Que nem um exemplo que eu dei da menina que ela falou que foi na farmácia comprar os amiguinhos dela. E se eu tivesse tão fechado na compulsão, não ia me ligar que amiguinhos são esses. Como assim amiguinhos? Porque quando a gente tá falando com bulímico, a gente tem que se ligar em algumas coisas. Quando a gente tá falando de compulsivo, a gente tem que se ligar em algumas coisas. Quando a gente tá falando com anoréxico, a gente tem que se ligar em algumas frasezinhas, alguns gatilhos, assim, não é gatilho mental,
referências que trazem algum comportamento que a gente precisa alterar. E se eu não estivesse observando isso, eu não ia observar que eu estava falando com uma bulímica e não com uma compulsiva, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não colocar as pessoas na caixinha. E também, a Adriana falou, né, adoro uma bula, mas a gente também tem que tomar cuidado quando a gente não conhece os usos do medicamento, e aí a gente vai ler a descrição dele, aí às vezes parece que a gente está lendo uma pessoa... É muito comum, nas minhas primeiras experiências assim, de ler os medicamentos das pessoas, eu achava, mas será que essa pessoa ela tem problema de convulsão? Porque é muito comum anticonvulsivo ser usado para outras coisas. Pode? Tá? Bom, gente, deu nossa hora. Eu quero saber se vocês têm mais algum comentário, mais alguma coisa a agregar, ou então é aquele momento... Ah, a Adriana era enfermeira. Ou é aquele momento em que eu paro de gravar para a gente poder falar bobagem. Bom, então não temos nada a agregar. Eu vou deixar gravado. O Flamengo acabou de fazer um gol. E parece que foi cancelado. Não sei, enfim. Cancelou. Enfim, tá registrado isso aí. Peço a quem tá vendo pelo YouTube que deixe o seu like, como eu falei no comecinho, para dar aquela força para mim. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Ano que vem eu vou começar a fazer vídeos bem interessantes. Eu estou montando uma estratégia de como fazer vídeos de 5 minutos com informações relevantes e interessantes. Tá bom? Gente, é sempre bom estar com vocês. Vou parar de gravar. Tchau, tchau para quem está no YouTube.